Vamos ver agora um circuito em paralelo, né? O circuito em paralelo ele é caracterizado por esse nó. Isso aqui é um nó. Porque quando você pegar a corrente elétrica, né, que a gente diz que está vindo aqui do mais, né, está subindo aqui, porque a corrente é um fluxo. Quando ela chegar aqui, ó, você vai dividir essa corrente, né? Uma parte vai para cima e uma parte vai para baixo. Se os resistores fossem iguais, né, eu teria uma divisão pela metade para cada uma, igualzinho para cima e para baixo, tal, seria meio mais fácil. Mas até dá para pensar proporcionalmente, né, já que 3 e 6, um é o dobro do outro. Então, se um é o dobro do outro, quer dizer que uma corrente é o dobro da outra. Lembrando que quem tiver mais resistência vai ter menos corrente, porque a resistência é a passagem de corrente, né? Então esse cara que tem menos resistência, que é o 3, ele vai ter maior corrente. E esse cara que é o 6 de maior resistência vai ter menos corrente. Então a gente pode fazer esses dois jeitos. O primeiro jeito é achar a resistência equivalente, né? Qual seria a resistência equivalente? A resistência equivalente é aquela que você troca, né, tira as que estão ali e coloca uma no lugar, né? No caso do paralelo é a soma dos inversos. Ou seja, o inverso da resistência equivalente é igual ao inverso de R1 mais o inverso aqui do R2, é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, que geralmente fica muito ruim, porque o pessoal não gosta de fazer MMC, né? MMC dá confusão. Então, a gente dá uma fórmula que é o MMC já pronto, que é, na verdade, a resistência equivalente é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, né? Que é o produto sobre soma, né? Ou seja, você multiplica os resistores e divide pela soma dos resistores. Não esquece que é produto sobre soma, né? Ou seja, pensa na ordem alfabética, o P vem antes do S, então é produto soma, então é produto soma, legal para não confundir. No caso aqui, ó, resistor equivalente. O resistor equivalente vai ser 3 vezes 6 sobre 3 mais 6, então dá 18 sobre 9, 2 ohms. Então, o significado disso é que eu posso trocar esses dois caras e botar um cara que vale 2 ohms. Então, eu vou ter, ó, 12 volts, 2 ohms, U igual a RI. Então, eu tenho 12 é igual a 2I, então a corrente vale 6 amperes. E aí eu vou pensar, poxa, quais são os dois números, né, onde um é o dobro do outro, somados eles vão dar 6, né? Então, 2 e 4, né? Ou seja, um é o dobro do outro, somados dão 6. Então você pode vir aqui e raciocinar. Ah, quem tem mais resistência, que é esse cara, vai ter menos corrente. Então aqui eu vou ter 2 amperes. E no de cima, que eu tenho menos resistência, eu vou ter mais corrente, 4 amperes. E eles somando vão dar os 6 amperes no total, legal? Beleza? Mas será que dá para fazer isso de outro jeito? Vamos dar uma olhada de outro jeito. Eu falei para você, né, que o seu volt, ele só gasta quando você passa no resistor. Ou seja, você só vai gastar volts se você atravessar o resistor. Então daqui para cá eu não tem resistor. Isso quer dizer que nesses dois pontos eu tenho que ter o mesmo volt, entendeu? E a minha corrente I, ela só vai dividir no nó, né? O ampere só vai dividir no nó. Vou botar até aqui, ó, né? O ampere, ele divide no nó, tá? O ampere aqui divide no nó, beleza? Então, o que que isso significa? Isso significa o seguinte. Eu vou dizer que esse cara grande tem 12 volts, tá vendo? E o cara pequeno é o 0 volt. Então, daqui para cá eu não tenho nenhuma resistência. Isso quer dizer que aqui eu tenho 12 volts. Daqui para cá eu não tenho resistência, então aqui eu tenho 12 volts. Daqui para cá eu não tenho resistência, então aqui eu tenho 0 volts. Daqui para cá eu não tenho resistência, 0 volts. Então, olha, desse lado aqui, ó, eu tenho 12 volts. Desse lado eu tenho 0 volts. Então, quantos volts esse cara está submetido? Diferença de potencial, né? 12 menos 0. Então, a diferença de potencial dele é 12. E qual é o valor da resistência que ele tem? 3. Então, a corrente que passa por ele, ó, 4 amperes. Então, aqui eu tenho 4 amperes passando. Olha para o de baixo. Aqui eu tenho 12 também, tá vendo? Porque aqui não tem resistência. Aqui eu tenho 0. Então, essa diferença de potencial também é 12. Então, eu vou ter U igual a RI, né? Os mesmos 12 é igual a 6I. Então, a corrente dele é 2 amperes. Então, aqui embaixo passam 2 amperes. Esse 4 amperes com esse 2 amperes vai juntar aqui e vai me dar o total da corrente, 6 amperes. Então, aqui eu tenho 6 amperes, aqui eu tenho 6 amperes,
aqui eu tenho 6 amperes, quando chegou aqui dividiu, 4 para cima, 2 para baixo. Então assim, no paralelo, eles têm o mesmo potencial, eles têm os mesmos volts. O volt do de cima é igual ao volt do de baixo, porque o volt que você tem aqui antes, ó, é o mesmo para os dois, e o volt que eu vou ter depois vai ser o mesmo para os dois.